Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Geopolítica na Rede. Aqui quem vos fala é o professor Marcos, professor de Geografia, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a crise diplomática entre os Estados Unidos e o Brasil. Quer saber tudo sobre a cronologia da crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, desde quando ela começou até os dias atuais? Nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. A relação entre Brasil e Estados Unidos desde o início do segundo mandato de Donald Trump ganhou contornos dramáticos e virou uma crise diplomática entre os dois países após o presidente norte-americano anunciar a tarifa de 50% sobre exportações brasileiras por razões políticas. Ao anunciar a tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, o líder norte-americano deixou claro que a decisão foi tomada não só por aspectos econômicos, como o déficit inexistente dos Estados Unidos na balança comercial com o Brasil. A taxa, segundo Trump, é uma retaliação direta contra o julgamento de Jair Bolsonaro, réu em ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Na carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da qual a tarifa foi anunciada, Trump disse que aumentou a taxa contra o Brasil por conta de ataques insidiosos às eleições livres no país. No documento, enviado poucos dias após a realização da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, o presidente dos Estados Unidos voltou a criticar o julgamento de Bolsonaro e afirmou que a ação deve ser interrompida. No dia 6 de julho, enquanto lideranças do BRICS se reuniam na cúpula anual do bloco realizada no Rio de Janeiro, Trump fez a sua primeira ameaça indireta contra o Brasil. Em sua rede social, a Truth Social, o presidente dos Estados Unidos ameaçou aplicar tarifas de 10% ao país que se alinhassem ao que chamou de políticas anti-americanas. No dia 7 de julho, depois de ameaçar os BRICS, Trump voltou os olhos para Jair Bolsonaro, réu em ação penal que tramita no STF. Apesar das investigações contra o ex-presidente e as conclusões da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República sobre o caso, Trump afirmou que Bolsonaro não é culpado de nada. No dia 9 de julho, assim como era esperado por parte da oposição brasileira, Trump agiu contra o Brasil, após articulações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro com autoridades norte-americanas. Diferente de medidas semelhantes contra outros países, a decisão não foi movida apenas por fatores econômicos e teve um plano de fundo político que envolve Bolsonaro. Abre aspas. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, escreveu Donald Trump na carta que anunciou a tarifa contra o Brasil. As falas de Trump sobre o julgamento de Jair Bolsonaro são vistas como uma clara tentativa de interferência no judiciário brasileiro e provocaram a convocação do encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, pelo governo brasileiro para dar explicações. Mesmo com a decisão que pode afetar diretamente a economia brasileira, Bolsonaro alegou que o alerta foi dado e pediu que os poderes do Brasil agissem com urgência no sentido de atender às demandas de Trump. No dia 11 de julho, ao falar pela primeira vez sobre a medida contra o Brasil, Trump voltou a defender Bolsonaro, a quem chamou de muito honesto e que ama o povo brasileiro. Questionado sobre uma possível conversa com o presidente Lula com o objetivo de negociar a situação, o líder norte-americano afirmou que tal reunião teria chance de acontecer, mas não naquele momento. No dia 12 de julho, em meio às articulações com autoridades e empresários do Brasil, o governo federal lançou uma campanha publicitária em resposta à medida de Trump. Sob o lema Brasil Soberano, a ação do governo Lula criticou a decisão norte-americana e afirmou que um país soberano não baixa a cabeça para outros países. No dia 13 de julho, Bolsonaro admitiu pela primeira vez que a medida de Trump em seu apoio poderia causar impactos negativos ao Brasil. No entanto, o ex-presidente inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico disse que a solução para a crise estava nas mãos das autoridades brasileiras. Na ocasião, ele voltou a insistir em uma anistia ampla aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 2022, que também o beneficiaria. Dia 14 de julho, 5 dias após o anúncio da medida econômica com o fundo político, o governo dos Estados Unidos voltou a ameaçar o Brasil por meio da chancelaria do país, em comunicado divulgado no X pelo subsecretário do Departamento de Estado norte-americano, Darren Beadle.
Na mensagem, um funcionário da diplomacia norte-americana afirmou que Trump impôs uma retaliação há muito tempo esperada contra o Brasil, motivada pelas ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além disso, Beadle afirmou que os Estados Unidos observavam atentamente o Brasil. Como resposta, o presidente Lula regulamentou a lei da reciprocidade, que abre margens para o governo federal adotar ações comerciais em resposta a decisões unilaterais contra o Brasil, como a tarifa de 50% de Trump. No dia 15 de julho, com base na seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos, o governo Trump iniciou uma investigação contra o Brasil. Segundo o escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, a USTR, a ação busca investigar supostas práticas comerciais desleais do Brasil em relação ao país. Na investigação, o governo norte-americano citou o PIX e a 25 de março como exemplos de práticas que estariam prejudicando a economia dos Estados Unidos. No dia 17 de julho, após inúmeras falas em defesa de Jair Bolsonaro, Trump enviou uma carta direta para o ex-presidente brasileiro. Na correspondência, encaminhada por meio da rede social Truth, o líder norte-americano se disse preocupado com os ataques à liberdade de expressão no Brasil, vindos do atual governo, e classificou Bolsonaro como vítima de um sistema injusto. Horas depois, Lula fez um pronunciamento em rede nacional, onde apresentou as ações do governo federal para contornar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e classificou a medida de Trump como uma chantagem inaceitável. No dia 18 de julho, como vinha argumentando há alguns dias, Alexandre de Moraes apontou a aproximação entre Trump e Bolsonaro como uma tentativa de interferência no sistema judiciário brasileiro. Por isso, o ministro do STF autorizou uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o ex-presidente. Além disso, Moraes determinou medidas cautelares contra o ex-presidente sob a alegação de que Bolsonaro poderia fugir do Brasil para escapar da justiça. Entre elas, o uso de uma tornozeleira eletrônica e proibições como o uso das redes sociais e contatos com embaixadas e com seu filho Eduardo Bolsonaro. Em resposta, o governo dos Estados Unidos determinou a suspensão do visto de Alexandre de Moraes, de aliados do STF e familiares próximos de todos eles. E aí, pessoal, qual a opinião de vocês sobre essa tarifa de 50% que o Trump impôs sobre o Brasil? Você concorda? Você discorda? Você acha que o ministro Alexandre de Moraes está sendo autoritário? O que você pensa sobre esse assunto? Bom, eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui sobre o que eu penso, tá? A gente pode ser imparcial e ver erros em dois lados. Por um lado, eu acho errado você punir o Brasil enquanto nação com essas tarifas, porque o povo brasileiro vai ser quem mais vai sofrer com essas tarifas. Por outro lado, a gente também tem que entender e reconhecer que a gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal autoritário que tem aí tido medidas extremamente autoritárias ao longo do processo do inquérito da fake news, uma série de outras coisas que aconteceram no qual ele está envolvido. Uma outra coisa interessante é o seguinte, a gente vê que claramente uma interferência norte-americana para tentar, de certa forma, condicionar a justiça brasileira a tomar uma determinada decisão favorável ao Jair Bolsonaro, o que também é errado. Não se deve países estrangeiros interferir na soberania do nosso país, principalmente na questão judiciária. Então a gente observa aí que tem duas coisas aí que andam, caminham juntas, assim, distantes, na verdade, mas que estão incorretas, na minha opinião. E você, o que você acha? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.